Não sei se vocês já viram qual que vai ser o tema da palestra hoje, né? O tema da palestra eu escrevi aí no comecinho da transmissão, o silêncio interior, né? Nós vamos começar a falar sobre a importância desse silêncio interior. Geralmente tem muito barulho dentro da gente. Então, vocês percebem, as pessoas grandemente ansiosas, as pessoas preocupadas, além, assim, de uma forma forte. Mesmo as pessoas não ansiosas e não preocupadas, a gente costuma ter a cabeça cheia de questões, né? Será que isso é bom? Hum? Pensaremos sobre isso hoje. A ideia é pensarmos juntos, né? Então, quero sentir a presença de vocês, quero perceber a energia, porque para as questões essenciais, a distância é irrelevante, né? Para as questões essenciais, vocês estarem onde estiverem e eu estar aqui onde estou, na minha casa, é, não é importante. O importante é o que vocês sentem, o que eu sinto, o que eu desejo, o que vocês desejam. O importante é o que está acontecendo dentro da nossa alma, né? Dentro do nosso ser. Isso que conta, não é? Então, aí sim fica interessante, né? Muito bem. Esperar mais um minutinho. Mais um minutinho. É interessante que tudo tem dois lados nessa vida, né? A gente gasta menos tempo, praticamente não gastamos tempo com deslocamento, né? Para irmos aos lugares. Vejam como é possível a gente estar num lugar sem que o corpo esteja, né? Isso, na verdade, não é nada novo, né? De certa forma, mesmo via telefone, aquele que a gente falava, né? Isso também já acontecia, né? A gente falava assim para a pessoa que a gente ligava, me conta onde você está. E quantas vezes a gente não imaginava, né? E batia longos papos, sentado no sofá do lado da pessoa, né? Por telefone. Veja que como a gente está se acostumando, sendo levado a se acostumar a vivermos experiências, nem vou chamar de virtuais, mas experiências onde o corpo não participa, fisicamente não está próximo, né? O que será que isso quer dizer, né? Quando a gente não tiver corpo, vai ser como, então? Será que não vai ser igual? Quando a gente analisa, por exemplo, a questão de alguns espíritos superiores, segundo relatos, estarem em vários lugares ao mesmo tempo, e quando, por exemplo, Paulo recebe a orientação para escrever as epístolas, o texto, segundo o livro Paulo Estevão, diz que ele deveria usar os poderes espirituais para estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E aí, o que ele tinha disponível era um texto escrito. Será o quanto dele estava nos textos, ou está nos textos? O quanto de mim, de vocês, está agora aqui? É isso que vale, é isso que conta. E a gente pode perceber o poder dos espíritos elevados, né? Quanto mais luz a gente desenvolve, as palavras de Jesus repercutem em nós de uma forma extremamente poderosa e ela nos causando até hoje grandes emoções. De onde vem essa energia, né? Será que não era o poder da energia, o poder dessa vibração que foi que existiu no momento que a comunicação ocorreu, e aí ela viaja pelo tempo, né? Atravessa os milênios e nos tocam da mesma forma? Para a gente pensar. Bem, então agradeço o convite da casa, que muito me honra. Nós temos um aniversário esse mês, dia 9 de agosto. A casa comemora mais uma marca, né? Mais um ano aberta, buscando cumprir o seu trabalho e cumprindo certamente, mexendo na vida das pessoas, mexendo
ali na comunidade onde ela se insere, né? Fazendo com que as pessoas mudem determinados comportamentos, colocando ideias importantes na cabeça das pessoas, tanto dos trabalhadores quanto dos frequentadores. A Casa Espírita Aberta, como qualquer templo religioso, ela é um ponto de luz na cidade, na terra, pelo bem que ela vem a fazer. Então, eu parabenizo a todas as pessoas ao longo desses anos todos, essas décadas em que a casa está aberta, pelo esforço que empenharam para mantê-la aberta, porque é sempre um ponto de luz a brilhar no meio da cidade, no meio do planeta. E eu gostaria então de fazer uma pequena prece para que a gente consiga entender o que a vida quer de nós agora. Obrigado, Mestre, por estarmos aqui, pelo trabalho, pela oportunidade da troca, do que é verdadeiro, pela tua presença entre nós, a qual agradecemos imensamente. Porque o que seria de nós, Mestre, sem a tua luz? O que seria de nós? Obrigado, e que possamos cada vez mais perceber a tua presença e a tua luz entre nós, tocando nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Eu acho que uma das grandes preocupações que nós deveríamos ter na vida encarnada, em especial na vida encarnada, é aproveitarmos o tempo que passa. É aproveitarmos esta experiência, que é a experiência de sermos um ser espiritual, um ser vivendo uma experiência encarnada. Nós não somos daqui. Estamos vivendo uma experiência particular, ou seja, específica, ou seja, preparada para cada um de nós, com objetivos pedagógicos, com os objetivos de nos engrandecermos, de desenvolvermos as nossas potencialidades, de aprendermos a sermos felizes. É para isso que estamos aqui. A Terra, como em todos os lugares que é possível que o ser encarne nesse universo tão grande, o planeta Terra é uma grande escola. É também um grande hospital. Porque, da mesma forma que precisamos nos educar, acima de tudo, também muitos de nós, em determinadas situações, precisamos nos curar. No fundo, a gente pode resumir que estamos numa escola porque precisamos nos curar também da nossa ignorância. No fundo, é só isso que precisamos fazer, né? Mas conhecer o quê? Fundamentalmente a nós mesmos. Fundamentalmente a preciosidade que somos nós, filhos de Deus. Sabemos quase nada sobre isso. Quase nada sobre nós mesmos. E sabe qual é a tragédia das tragédias? É vivermos aqui sobrevivendo. Vivermos essa experiência completamente adormecidos, completamente não lúcidos do que significa do estar aqui, do que é estarmos aqui. Isso é uma tragédia. E eu acho que essa deveria ser uma forte preocupação de todos nós. Uma grande pergunta é: será que eu estou acordado para as coisas essenciais da vida? Será que eu estou lúcido? Lúcido? Será que eu estou entendendo minimamente o que está acontecendo a cada instante da minha vida? Sabe, quando eu falo que é uma tragédia a gente não estar lúcido ou a gente estar adormecido, é porque se a gente está adormecido em relação à vida,
a gente aproveita muito pouco da experiência para sermos felizes, que no fundo é o que a gente quer. E muitas vezes, a vida entende, porque é sábia e sabe o que faz, que nós precisamos sermos chacoalhados para acordar. Que nós precisamos do despertador divino, que se chama dor, para entendermos o que está acontecendo, para despertarmos, para adquirirmos uma lucidez mínima que vai gerar mais lucidez depois. Mas antes da dor, porque entendo eu que ela é o último recurso que a vida, que o Pai, que a bondade do Pai utiliza, e vejam como está sendo, e aí o gerúndio é necessário, me parece, como está sendo utilizada essa dor. Como o quanto é preciso utilizar a dor, o último dos recursos, para que a gente desperte. Tal o nosso adormecimento, né? A nossa resistência em acordar. Sabe quando toca o despertador e fala, não toque não. Como se dormir fosse, como se não estar lúcido fosse bom. Os animais não estão lúcidos, amigos. Eles não sabem que existem. Tal o adormecimento que a consciência, que ainda é embrionária neles, que a consciência deles tem, profundamente adormecida, né, profundamente mergulhada no sono, eles sobrevivem. Né? Uma fase importantíssima do crescimento deles, espiritual deles, né, da qual nós já passamos, mas agora já acordamos. Mas num atavismo, né, num hábito, que eu poderia talvez chamar de vício profundo, num condicionamento profundo, a gente ainda quer dormir. Né? E dormir não é fechar os olhos e não fazer nada, porque podemos fazer muitas coisas, podemos viver 70 anos adormecidos, trabalhando, acordando, adormecendo fisicamente e agindo, não, reagindo como os animais reagem, apenas ao sabor dos nossos instintos. Isso é muito importante que a gente pense nisso e que a gente se pergunte constantemente se estamos minimamente acordados. O Cristo, no final das contas, veio nos fazer isso. Todas as revelações, as religiões, né, elas têm esse objetivo, de nos fazer acordar para uma realidade que está além da experiência encarnada, que está além. Por isso que Kardec combate tanto o materialismo. E, não sei se vocês perceberam, eu coloquei o meu verbo no presente. Porque o Espiritismo ainda combate o Espiritismo que ainda está em vigor, que ainda existe nas nossas posturas. Porque estar adormecido é ser materialista, que é acreditarmos. Não, vou falar diferente. Que é agirmos como se só existisse a matéria. Porque não podemos mais dizer que só acreditamos na matéria. A maioria da população não é mais materialista, é espiritualista. Mas isso não quer dizer que a gente viva segundo essa ideia. Não quer dizer. Tanto que, se observarmos a maioria dos nossos atos, dos nossos objetivos, do porquê fazemos o que fazemos, no fundo nós temos sempre um objetivo materialista, que visa apenas as coisas da vida encarnada, da vida da matéria, como a gente diz, ou da vida do mundo material. Bem poucas coisas, e aí me desculpem a generalização, bem poucas coisas das nossas intenções e dos objetivos que nós traçamos estão relacionadas às coisas do ser eterno, imortal, melhor dizendo, que somos nós.
Bem poucas coisas dos nossos objetivos aqui na Terra, que nós mesmos nos impomos, estão relacionadas à vida do ser que jamais vai morrer, que somos cada um de nós. Ou seja, estamos adormecidos ou estamos ainda materialistas nos atos. E várias obras vêm nos chamar a atenção para isso. Vários trechos de obras vêm nos chamar a atenção sobre isso. E não por acaso, eu voltei, e aí, desculpa o pleonasmo, eu voltei a ler o livro chamado Voltei, do irmão Jacó, assinado pelo espírito irmão Jacó, que evidentemente é um pseudônimo, escrito, psicografado pelo nosso amoroso Chico Xavier. Voltei a uma das suas obras-primas. Por quê? Porque entendo que o grande objetivo deste livro é nos chamar a atenção para o nosso entorpecimento. Por quê? Porque ele, o irmão Jacó, que foi um espírita importante no movimento espírita brasileiro, né, chamado Frederico Figner, que entre um dos seus feitos foi criar a editora da FEB, né, a gráfica da FEB. Então, foi um espírita muito estudioso da doutrina e muito ativo no movimento espírita, né? Mas ele desencarna, evidentemente, como todos, né? E ele conta pra gente nesse livro como foi o despertar real dele. Como ele percebeu que, apesar de dele ter trabalhado no objetivo nobre de divulgação da doutrina, apesar dos seus objetivos serem elevados, e dedicou intensamente boa parte da sua vida a isso, ele talvez não tenha feito o principal, que é a própria transformação. Então, este é o grande X. E talvez tenha sido por conta desse livro que eu leio, e olha, deixa eu ver, eu leio desde 1995. Eu leio esse livro. Nem sei quantas vezes eu já li. Mas talvez seja por conta desse livro que eu carrego em mim a convicção de que quando nós desencarnamos, depois da clássica fase de transição, a grande pergunta que nós mesmos nos fazemos é: no que eu me tornei? O que eu fiz comigo nesta última encarnação? O que eu fiz comigo naquele trecho, naquele tempo, naquela experiência que eu vivi na escola Terra? No que eu fiz comigo? No que eu me tornei? De certa forma, essa pergunta não existe no livro, mas eu entendo que foi a pergunta que o irmão Jacó fez para si mesmo. Existe um momento, eu vou ler duas minúsculas partes deste livro. O livro precisa ser lido por todos nós, com calma, com serenidade, porque ele é muito intenso. Uma pergunta que ele se faz, é uma pergunta reflexão que ele se faz numa parte do livro, que é exatamente a história desse processo de adaptação dele de volta à pátria. Ele diz assim: eu não providenciar a luz para mim mesmo. E numa pergunta, logo na sequência, ele diz assim: ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te
os ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Olha só que pergunta que faz com que a gente feche o livro para refletir. Como se essa pergunta repercutisse alta em nosso íntimo. Ó Senhor Jesus, por que não fazemos bastante silêncio em nosso íntimo para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Que reflexão, gente. Já nos dizendo, porque há uma afirmativa, uma afirmação nessa pergunta, que nós estamos com muito barulho na cabeça, enchendo o nosso ser, a nossa mente, os nossos sentimentos de perturbações, de barulhos, vamos chamar de barulhos intensos que não nos deixam ouvir a voz do Mestre, os ensinos dele. Não basta ler o Evangelho, amigos. Não basta. É preciso que ele faça ninho dentro dos nossos corações. É preciso acolhê-lo, incorporar aos poucos, sem pressa, incorporar o conceito, a ideia de vida, a filosofia de viver, a, a, a perspectiva do outro e a própria que existe no Evangelho. É preciso que a gente abaixe as resistências que a gente tem para que ele nos transforme. É preciso ser dócil, flexível, maleável frente ao Evangelho, permitindo que ele nos altere. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Para isso é preciso estar lúcido. É preciso parar de reagir e agir. É preciso deixar o bateu, levou e começar o bateu, vou pensar. O que eu vou fazer? O que é melhor para mim? Como que eu vou agir se alguém ou algo me bateu, me feriu, me incomodou? Ou fez algo diferente do que eu imaginava, do que eu planejava, do que eu gostaria que fizesse? Parar o bateu, levou do animal. Porque bateu, levou é instinto. Isso é reação. O animal reage. Ele não age. Ele reage automaticamente. E é típico, natural, normal isso dele. Para nós, para o desperto, a gente precisa começar a agir. E só age quem pensa antes. Quando a gente não pensa antes, a gente reage. Como sempre fizemos lá no mundo animal. O animal bateu, ele agride, ele volta-se, porque está se defendendo. Está tudo certo. E nós, acostumados a isso, ainda estamos nos defendendo. Ainda. Só que o animal não sabe que é imortal. Mas você e eu já sabemos. E não precisamos mais nos defender. Não daquele jeito. Eu não preciso, daquele jeito, defender-me. Até porque as ameaças físicas estão diminuindo conforme a humanidade evolui. Estão diminuindo. Temos a tecnologia. Hoje não vivemos mais em cavernas, nem sob as árvores.
A maioria absoluta do planeta Terra, absoluta, já vive em casas ou em moradias que nos protejam das intempéries. Vestimos roupas. A maioria absoluta de nós temos um conjunto de ferramentas que nos protegem. O alimento chega com mais facilidade a nós, na maioria do planeta Terra, apesar de milhões ainda morrerem de fome. Fruto ainda, certamente, do nosso egoísmo. Mas, cada vez mais, a proteção que a gente tem que criar é em outra dimensão, é outro nível. Ela não é mais relacionada à força física. Perceber isso é estar desperto. Perceber que a vida encarnada não é uma ameaça real. Que no máximo o meu corpo vai morrer. No máximo, gente. É só isso. Se a vida me agredir, se as coisas da vida me agredir profundamente, o máximo que vai acontecer é eu desencarnar. Isso é grave? Tão grave assim? Não. Não é tão grave assim. Porque grave mesmo é quando eu cometo um ato que fira alguém ou a mim mesmo. Aí sim, eu estou me ferindo substancialmente, porque eu estou criando desequilíbrio ao meu ser imortal. E esse desequilíbrio irá perdurar através das minhas experiências encarnadas, até que eu transforme desequilíbrio em equilíbrio, ignorância em sabedoria, adormecimento em lucidez. Então, gente, em proporção, e eu não estou dizendo que a vida encarnada não seja preciosa. Ela é preciosa e nós precisamos preservá-la, indiscutivelmente. Não estou discutindo isso, mas estou discutindo que, relativamente, comparando a preciosidade da existência física e comparando a importância dos meus atos e como eles repercutem no meu ser, em mim, sou o ser, eu preciso entender que as ameaças ao físico são de menor importância do que as ameaças à minha paz interior. Então, é isso que o Evangelho nos traz. Então, enquanto continuarmos a viver como antes do Evangelho, o Evangelho é só um livro. E veja, o irmão Jacó veio nos dizer, o livro todo é só para isso, para nos alertar da importância de sabermos o que é viver aqui. Tem um outro trecho, profundamente grave também. Olha só o que dizem agora. Um amigo evoluído, chamado Bittencourt Sampaio, também importante no nosso movimento espírita brasileiro, já desencarnado, evoluído numa esfera mais evoluída que ele, né? Que não estava em nenhuma situação ruim, não, viu, gente? Aliás, ele, ao desencarnar, está numa situação melhor que André Luiz, tá? Nem no umbral ele passou, o irmão Jacó. Nem no umbral. Mesmo assim, se lamentou profundamente pelo não aproveitamento, pelo não entendimento real. E veja, eu não estou falando de nada muito profundo, mas apenas o entendimento preciso do que é estar aqui encarnado. Só isso já muda tudo. Olha só o que Bittencourt Sampaio diz a ele. No plano da carne, nossos irmãos, em maioria, ele está falando de nós, guardam errado conceito de elevação e salvação. Então, olha só, hein? O que a gente entende sobre salvação e elevação, nós, principalmente os espíritas, estão errados.
São conceitos que nós não entendemos bem. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa. E outros supõem que basta o dever da assistência caridosa e mecânica. Olha só que terrível. Basta o dever da assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor, para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Não basta a assistência caridosa e mecânica aos sofredores. Não é isso que é a elevação. Não é isso que é a salvação. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem o amor que o Mestre nos legou. Olha o tamanho desse alerta. Olha o tamanho deste despertador sem dor. Por isso que ele é bom. Olha o tamanho, gente. Ele está nos dizendo que a caridade que Kardec colocou tão belamente, que fora da caridade não há salvação, ela não pode ser mecânica. Ela não pode ser só material. Que talvez a grande caridade que a gente possa fazer a todos ao nosso redor seja a nossa própria transformação. Amamos realmente as pessoas que amamos? Amamos os nossos filhos realmente? Amamos o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos de verdade? Então, a nossa grande tarefa, por amá-los, precisa ser a nossa própria transformação. Precisa ser mostrar a eles qual é o caminho da felicidade. Qual é o caminho que fará com que eles sejam felizes? Porque vivemos dizendo a todo instante que queremos fazer os outros felizes. Mas já fomos informados que isso não é possível. Que ninguém tem esse poder de implantar a paz íntima no coração de alguém querido, de implantar a serenidade, a confiança e a fé, de implantar a tranquilidade diante das situações complexas e trabalhosas da vida. Nós não temos o poder de colocar a paz em alguém que vai entrar em uma cirurgia do corpo físico. Nós não temos o poder de colocar serenidade, tranquilidade, fé e paz em alguém que está desencarnando. Nós não temos o poder. E aí eu vou diminuir a dificuldade de deixar uma pessoa que vai fazer uma simples prova na faculdade ou no vestibular deixar esse coração sereno. Nós não temos este poder. O nosso único, gigante e verdadeiro poder é a do exemplo. O exemplo, o que a gente faz com a nossa vida, o que a gente faz com a gente mesmo, o esforço que a gente tem para se tornar alguém feliz, iluminado, o esforço que a gente faz para deixar de reagir, só isso, reagir, e começar pouco a pouco a agir, refletindo, lúcido. Este exemplo do nosso esforço, este sim tem poder. O poder de mostrar a eles que é possível, que se nós somos capazes, eles também são, de mostrar para eles que eles podem, porque podemos também. De estar talvez um ou outro degrau à frente e nos voltarmos, estender a mão e dizer: venha, você também pode. Este é o único poder
que a gente tem de ajudar as pessoas que amamos. Queremos fazer isso por eles? Pois então precisamos começar, se é que já que não começamos. Trazermos substância aos nossos atos. Para que eles não sejam, como diz o texto, ações mecânicas. Estarmos lúcidos para que a rotina não seja essa ação mecânica. Porque rotina não é fazer a mesma coisa ao longo dos anos, mas é fazer as mesmas coisas inconscientemente. Isso é rotina mecânica. É nem sabermos mais por que fazemos. É não termos ânimo, ou seja, não colocarmos alma no que estamos fazendo. É não estarmos ali. É só termos o corpo ali. E o corpo sem a alma não é nada, mesmo que ele esteja vivo ainda. Olha só. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos aqui na Terra. Nós precisamos saber, gente, se estamos suficientemente prevenidos dessa exigência. Se estamos suficientemente preocupados, suficientemente empenhados, suficientemente empenhados no próprio aprimoramento. E veja, eu não estou dizendo que a gente precisa conseguir dar largos passos. Eu não estou dizendo que a gente precisa se tornar um ser de luz agora. Não, nada disso. A fruta amadurece sem pressa. O sol se levanta sem pressa. A água corre no seu ritmo para o rio e para o mar. Por quê? Porque cada coisa, em cada lugar, tem o seu próprio e natural ritmo, como nós. Nós, como uma fruta, também temos o nosso ritmo de amadurecimento. Por isso que eu digo que entendo que nós precisamos descobrir os nossos caminhos na direção da luz. Os nossos caminhos na direção da nossa própria felicidade. Somos nós. Diferentemente que precisamos descobrir isso. Você, cada um de vocês precisam descobrir os seus caminhos. O meu é outro caminho, eu também preciso descobrir o meu. Qual é o caminho para eu chegar na felicidade? Qual é o caminho do autoaprimoramento que eu preciso fazer? Eu vou ter que descobrir. É difícil? Não sei. Não sei se é difícil. Eu tenho começado a pensar que difícil mesmo é tudo aquilo que eu não quero fazer. Isso é difícil de fazer. Porque eu mesmo me boicoto. Porque eu mesmo resisto. É como se eu andasse de carro com o freio de mão puxado. Tem um motor querendo ir para frente e o freio não querendo que eu vá. Só que sou eu mesmo que mantém o freio funcionando. E isso significa não querer. A nossa vontade dentro de nós é soberana. Nós só faremos o que quisermos fazer. Por isso que eu acho tão interessante, quase engraçado, quando alguém chega e diz assim: eu preciso mudar a minha vida porque eu preciso começar a fazer as coisas que eu quero fazer. Eu acho isso curioso. Porque eu entendo que 100% das pessoas só fazem o que querem. 100% das pessoas só fazem o que querem. E quando a gente
pensa que não faz o que quer. É porque um conjunto de crenças nos limitam e nós mesmos, então, nos aprisionamos nessas crenças, nessa forma de ver, e aí não usamos a nossa vontade para fazer. E aí nos sentimos oprimidos, nos sentimos aprisionados, é verdade, mas é uma prisão própria. Somos aprisionados por nós mesmos, pelas concepções que a gente tem, pelo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, pela nossa visão de mundo, pelos nossos medos. Essas são as prisões. Mas eu insisto, nós só fazemos o que a gente quer fazer. E se você quer ter uma vida diferente, então decida. Decida que você quer uma vida melhor. E descubra os caminhos para essa vida melhor. Porque não sei se já deu para perceber, ninguém será feliz sem esforço. Jamais. Porque isso está fora da lei divina. A cada um será dado segundo o seu trabalho. Claro que significando trabalho aí, todas as atividades úteis. Cada um será feito, a cada um será dado segundo o que fez, o que plantou. Então a felicidade vem de uma plantação sadia, luminosa, com esforço. Então, gente, essa é a grande mensagem. Eu recomendo fortemente a leitura, o estudo devagar deste livro, porque ele veio para nos despertar sem dor. Não aguardemos a dor. Muitas vezes ela é necessária, mas não aguardemos a dor. Porque nós podemos despertar antes que ela chegue. A vida é cheia de bondade. E muitas das nossas dores não estavam no plano desta encarnação. Se a gente observar, a doutrina nos ensina naquele tópico que fala sobre as causas anteriores das nossas aflições. Essas sim planejadas e relacionadas ao nosso passado. Mas a gente precisa prestar bastante atenção sobre as causas atuais das nossas aflições, que estão todas relacionadas à forma como nós estamos agindo agora, a forma como nós estamos pensando agora. E já digo de antemão que as dores que a gente causa agora, por causas de agora, estão todas relacionadas ao fato de estarmos adormecidos. Ao fato de não estarmos trabalhando para os objetivos eternos, da vida eterna, do ser imortal que somos, que são objetivos que não estão relacionados à nossa felicidade verdadeira. Por isso que, pela bondade do Pai, as plantações são imediatas. E elas não estavam no planejamento. E por isso elas podem ser mais facilmente eliminadas da nossa vida. Nós podemos, por exemplo, não existe pessoa que está no seu planejamento reencarnatório ser ansiosa, ter medo, não existe isso. Ninguém vem com o planejamento ter medo. Medo é uma prisão que a gente aceita viver. Uma prisão. Porque, veja, digamos que a gente seja espírita, uma pessoa seja espírita, ela lê o Evangelho, lê todas as obras, lê as obras básicas, lê alguns livros fantásticos do Chico, e aí ele começa a perceber que a vida é temporária, que ele jamais vai morrer, que amparo nunca, jamais, em hipótese nenhuma, falta. Isso tudo são incentivos a que ele tenha fé, confiança, que não tenha medo da vida. Mas ele tem medo. Por quê? Porque talvez todas essas coisas tenham chegado para ele como
de uma forma mais intensa agora as coisas da doutrina, as coisas do Cristo. Talvez ele esteja realmente atento às coisas do Cristo através da doutrina nesta encarnação. Muito bem, olha só que fantástico. Mas ele tem medo. Então, quando eu digo que nós precisamos encontrar os nossos próprios caminhos do autoaprimoramento, eu estou dizendo exatamente como nesse exemplo. Ele tem medo, porque o fato de eu ter lido o Evangelho não tira o meu medo automaticamente. Não é tão simples assim, é preciso bem mais esforços. Né? Então, de um lado eu tenho medo. De outro lado, eu já tenho a convicção, a certeza, a lógica que a doutrina e que o Cristo me traz. Então, duas forças conflitantes. De um lado, um impulso para que eu tenha fé e, portanto, não tenha medo. Porque nada de grave, eu entendo, é lógico, vai acontecer comigo. Nada de grave. No máximo que vai acontecer é o meu desencarne. Então, eu não preciso ter tanto medo. Mas do outro lado está o medo gigante me dominando. Sou eu que preciso encontrar os meus caminhos para ir desgastando esse medo, para ir derrubando esse medo, para ir domando esse medo, para que ele não mais me domine, para que eu o controle, para que eu o eduque e ele perceba que sim, é verdade, ele não precisa mais ter medo, porque nada mais me faltará, porque o amor do Pai nunca me abandona. Porque eu jamais, jamais vou morrer. Que eu jamais sou substancialmente ferido, no máximo o meu corpo. Este esforço de ensinar ao medo que você já vê a vida de outra forma, esse esforço é seu. E o medo só vai desaparecer com o seu esforço. Com o esforço de você olhar para dentro de você e entender como funciona esse medo. Entender por que ele está ali de verdade. Porque as razões são múltiplas. Entender como que você funciona interiormente. E, aos poucos, ir desativando essas armadilhas que estão há uma infinidade de tempo funcionando dentro de você. E muitas vezes, normalmente, alimentadas por você mesmo. Quanto mais você acredita que aquele medo tem que existir mesmo. Evidentemente que eu estou falando do medo patológico, né? Do medo que afronta a nossa lógica, afronta os nossos conhecimentos já adquiridos, principalmente pela doutrina junto do Cristo. Então, gente, nós precisamos de silêncio. Ó Senhor, por que fazemos tão pouco silêncio dentro de nós? Por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Vamos silenciar a nossa mente. Nós precisamos de recolhimento. Será que também não é isso que essa pandemia está nos convidando? A nos voltarmos para nós mesmos, para que a gente se pergunte: está tudo bem aí dentro? Está tudo bem aí dentro de você? Fazermos esse reencontro da gente com a gente. Sermos amigos, termos caridade com a gente mesmo. Porque
Se já aprendemos e já agimos com caridade ao outro, com alguma caridade ao outro, e para nós? Quando será a nossa vez de recebermos o nosso carinho verdadeiro, o nosso cuidado verdadeiro? E cuidado verdadeiro e atenção verdadeira não é a satisfação dos nossos desejos egoístas. Não é disso que eu estou falando. É cuidarmos de nós como essência, como ser imortal. Está tudo bem aí dentro, gente? Essa precisa ser a pergunta que nós mesmos fazemos a nós mesmos. Está tudo bem aí dentro? E para ouvir essa resposta é preciso silêncio. Porque o ser imortal dentro de nós, a nossa essência divina é quem responderá. Mas para isso, a gente precisa de silêncio. Para que a gente ouça essa voz que nós estamos desacostumados a ouvir. E de que enquanto dormirmos não seremos capazes de ouvir. Estamos ou estaremos ainda entorpecidos pelo sono da inconsciência, da não lucidez em relação à vida verdadeira, em relação a quem somos, em relação a de fato o que está acontecendo. Ó Senhor, nos ajude a fazermos bastante silêncio dentro de nós, para que a gente possa ouvir a tua voz. Não há falhas no amor do Pai. Não há falhas no amparo de Jesus para cada um de nós. E é por isso que ele diz: vinde a mim e eu os aliviarei. Ir até Jesus significa acordar e olhar para ele. E abrir os ouvidos à sua voz. Acordarmos para a presença real dele em nossas vidas. E é por isso, finalizando, que ele disse: eu vim trazer vida. E vida em abundância. Mas essa vida só existirá em nós quando despertarmos. Senão a gente apenas estará sobrevivendo, como os animais, reagindo, sendo controlado pelos nossos instintos e ainda continuarmos a sermos infelizes, distantes da felicidade. É isso, amigos. Eu agradeço imensamente, porque diferentemente de uma palestra pública, assim, presencial, porque esta é pública, a experiência, a minha experiência, né, de estar falando com vocês é diferente. Porque é quase como se eu estivesse pensando em voz alta. É interessante, porque como não os vejo, não me intimido de pensar em voz alta com mais liberdade. Interessante isso. É quase como se eu estivesse aqui sozinho entre quatro paredes, falando comigo mesmo. Mas será que é quase isso? Ou é isso? Inteiramente. Acho que é muito isso, né? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas energias. Obrigado pela generosidade. E eu agradeço imensamente a Jesus por poder falar comigo mesmo e vocês ouvirem. Na ideia de que cada um de nós se anime a acordar para usufruir da grandeza da vida, da felicidade verdadeira e não essa felicidadezinha que tantas vezes a gente se conforma, morrendo de medo imediatamente de perdê-la.
pois a felicidade verdadeira não se perde, porque ela é construída dentro de nós, aonde de verdade vivemos. Isso também é estar acordado. Muita luz a todos. Eu sei que a luz brilha, a bondade do Pai está presente. Que acordemos felizes, vibrantes por um novo dia, por um eterno dia em nossas vidas imortais. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.